Você já ficou com raiva por ter recaído em alguma situação que você não queria recair mais? Seja um relacionamento, um mau hábito, uma dieta que você tinha se proposto a fazer, mas no final das contas acabou não dando conta e voltando para uma condição anterior. E aí, de repente, você começa a se sentir julgado internamente, como se uma voz lá dentro não te levasse mais a sério e acreditasse que você não fosse capaz de cumprir seus próprios compromissos. Já se sentiu assim? Pois é, não é só com você não está só nessa, acontece comigo, com as outras pessoas e também acontece com grandes autores. E hoje eu vou usar um texto do Júlio Cortázar, que é um autor que eu gosto muito, para falar de recaídas. Eu sou o Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, Crescer e Viver Melhor pela Leitura. Pois é, como você viu anteriormente, a recaída é um tema que pertence a todos nós. E existe um texto muito precioso que eu volto a ele ao longo da vida, toda vez que eu estou recaindo ou reabilitando. É um texto do Júlio Cortázar, do livro Volta ao Dia em 80 Mundos, né, um livro de crônicas, que merece a sua leitura. Mas esse texto em especial, ele é muito precioso para mim porque ele me relembra duas coisas importantes. Primeiro, que a recaída vai acontecer, ela acontece a todos nós, e depois vem uma reabilitação, e não há nada de mal nisso. A gente vai analisar essas duas ideias hoje de recaída e reabilitação. Eu vou ler rapidamente um trecho dele, mas antes eu vou deixar uns minutinhos aí, uns segundinhos do próprio Cortázar lendo o texto, que eu acho que vai valer a pena. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Maravilhoso esse texto, né? Eu recomendo ver o texto inteiro na internet, tem ele no YouTube, o próprio Cortázar narrando, e também recomendo comprar o livro. A gente vai pegar trechinhos desse texto, que ele é curto, afinal de contas, e vai desempacotar eles. Vamos dar uma olhada num trecho agora. Ninguém pode duvidar que as coisas recaem. Um senhor adoece e, de repente, numa quarta-feira, recai. Um lápis na mesa recai seguido. As mulheres, como recaem? Teoricamente, não ocorreria a nada ou a ninguém recair. Mas dá na mesma. Está sujeito a isso, principalmente porque recai sem consciência e recai como se nunca antes. Beleza, vamos ler mais um último trecho e a gente entra na nossa análise de hoje. Contra o que acontece se impõe pacientemente a reabilitação. Nos mais recaídos sempre há algo que luta por se reabilitar. No cogumelo pisoteado, no relógio sem corda, nos poemas de Pérez, em Pérez. Todo recainte já tem em si um reabilitante, mas o problema para nós que pensamos nossa vida é confuso e quase infinito. Então, antes de mais nada, como eu te falei, vale muito a pena você ter esse livro e você ler esse texto. É um texto belíssimo, né? Muito precioso para mim aí ao longo da vida. Mas aqui, para o nosso propósito de hoje, que é ler o mundo, eu vou pegar duas ideias desse texto, que é a recaída e reabilitação, e vou analisar elas no contexto do nosso dia a dia. Começando pela recaída. Você já me viu falar aqui de crises, de mudança de identidade, de hipercorreção, e todos esses temas, no final das contas, eles orbitam em torno de recaídas. Por quê? Porque a gente tem o nosso sistema de valores e o sistema, né, de comportamentos que a gente quer conduzir no mundo, e acontece de eventualmente a gente ir indo bem com esses valores, esses hábitos, mas às vezes a gente recai. Seja numa dieta, seja num relacionamento, seja numa situação que a gente não queria estar vivendo e está vivendo de novo, ou eventualmente perdendo a paciência com alguma situação. E isso quer dizer apenas que a gente fez um desvio, às vezes acidental, às vezes instintivo, numa rota que a gente estava tentando seguir. Então a gente pode pensar a recaída como se ela fosse um lapso. Você tem a consciência presente e olhando para o que acha que gostaria que fosse, né? Vamos pensar um pouco nas virtudes do Ética Nicômaco aí. Paciência, temperança, coragem e por aí vai. E você tem esse lapso que ele pode estar no corpo ou na mente, ou nos dois, né? Ele não é um lapso, às vezes, só da mente, não é um lapso só do corpo. Mas esse lapso quer dizer que você está desviando de uma rota que você tinha definido para você de uma maneira que você não teve controle. E isso pode acabar gerando julgamentos em você mesmo por ter, né, recaído. Alguns exemplos para ilustrar. Brigar no trânsito, né? Não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas eu, por exemplo, já fui uma pessoa que me irritei muito no trânsito. Às vezes eu levava uma fechada ou o trânsito não estava andando e a irritação mudava de nível, né? Entra naquele assunto de hipercorreção que eu mencionei agora. Fofoca. Às vezes você não quer fofocar, mas tem gente que não pode ouvir um começo de fofoca que acaba recaindo nisso. Ou, por exemplo, querer agir para gerar uma impressão positiva no outro. Você quer dizer não, mas você acaba dizendo sim. Você quer ser mais direto, mas acaba sendo mais polido. Você acaba cruzando o limite, eventualmente, de um puxa-saquismo.
porque você sente que a situação é maior do que a sua capacidade de se autorregular e você acaba cedendo a algum tipo de hábito ou padrão que já tinha dentro de você e que você não queria mais que fosse assim. Como eu falei aqui, eu gosto de pensar esses padrões como padrões que estão arraigados. O que isso quer dizer? Eles têm raízes mais profundas do que a nossa consciência. Então, às vezes, você consegue monitorar e mudar. Eu já observei, inclusive nesse meu padrão que eu falei de me irritar no trânsito, que eu passei por uma fase onde eu me irritava, depois uma fase onde eu me controlava, e agora eu estou numa fase onde eu abstraio. Simplesmente as coisas acontecem, né? Eu sinto chegar assim uma certa impaciência, mas ela não chega a se manifestar. E se tudo der certo, eu vou chegar numa fase onde eu nem me irritar e nem abstrair eu preciso. Mas o que eu quero dizer é que eles estão arraigados aí, tanto no seu consciente quanto no seu corpo, né? Mente ou corpo aí, ou os dois, e às vezes eles vão fugir do controle. E aqui, já trazendo o Cortázar, uma das belezas desse texto é a leveza que ele traz para a recaída. Por quê? Porque é normal a gente se recriminar e se julgar de uma maneira muito desproporcional quando a gente recai, sendo que a gente vai recair a vida toda. Se você olhar aí para os seus meses que se passaram, vai ter alguma recaída, às vezes ela não é grave, às vezes ela não merece uma recriminação, mas o corpo e a mente começam a se recriminar e você começa a se sentir mal. Às vezes você até perde a sua energia porque você está internamente com a máquina girando ali, julgando a si mesmo por ter recaído. E uma coisa interessante de pensar antes da gente ir para a reabilitação é que esse processo de recriminação, de autorrecriminação, ele gera culpa, e culpa atrasa. Se você estiver sentindo culpa por ter recaído, o tempo da reabilitação vai ser maior, vai ter um hiato maior até você conseguir se reabilitar, porque você vai estar nesse gasto de energia se culpando. É sempre importante, quando eu trago essa observação sobre culpa, também fazer uma observação de que eu estou dizendo assim, que você tem que errar sem culpa nenhuma, loucamente, o máximo que der. Não é isso, porque não é disso que a gente fala aqui no canal, no final das contas. Mas o que eu estou dizendo é que errar é normal. A gente vai recair em coisas. Às vezes a gente dá um peso para uma recaída muito maior do que ela realmente merece. A gente não sabe dimensionar o tamanho da nossa insatisfação e do nosso problema. E essa recriminação, esse julgamento, torna mais tardio o processo de você se reabilitar. E eu acho que é isso que vale a pena a gente prestar aqui atenção nesse texto de hoje. Beleza, falamos aqui de recaída e agora a gente vai falar de reabilitação, que são os dois polos aí do texto do Cortázar. A reabilitação, ela vai aparecendo da mesma maneira que a recaída. Ela vai acontecendo de maneira orgânica. Se você for olhar algum ciclo da sua vida, vamos supor que você ficou doente ou que você se desentendeu com alguém, chega um momento onde você chega no fundo desse vale aí, ou de autoculpa, ou de achar que a situação não tem solução, etc. E aí a reabilitação começa sozinha. Você naturalmente começa a ver mais perspectiva, se tudo estiver bem, né? Às vezes a gente não consegue fazer isso, e é quando a gente eventualmente está precisando dar uma atenção melhor para a nossa saúde mental. Mas se tudo estiver bem, lá no fundo você começa a ver esse processo de reabilitação acontecer de maneira normal. Quais são os vieses que estão aí envolvidos nesse processo de reabilitação? Primeiro de tudo, achar que é a última, né? Achar que não, agora eu estou reabilitado e a minha vida vai ser toda perfeita, e achar que ela vai ser completa. Achar que a partir do momento que você está reabilitado, você não erra em mais nada. E esses são já os prenúncios da próxima recaída. Mas antes da gente ir para esse ciclo específico, quero falar um pouco mais de reabilitação pelo seguinte. Às vezes, a gente não tem a capacidade de aproveitar os momentos de reabilitação e a gente não tem a capacidade de aproveitar o recolhimento da recaída. O que eu quero dizer com isso? Quando você está reabilitado ou se reabilitando, você está com mais energia, você está com mais vontade, você está com mais fé na vida, você está sentindo que você está com mais saúde, você está mais conectado. E você dá isso por garantido, você acha que isso é normal. E às vezes é uma época excelente para você se expressar, colocar coisas no mundo que você quer, materializar ideias, etc. E até mesmo para você reconhecer que você está bem. A gente só reconhece que as coisas estão diferentes quando elas estão mal. Aí elas estão mal, a gente quer ficar bem, mas quando está bem, a gente dá elas por garantido. Né? Esse é um primeiro raciocínio que eu, inclusive, pratico. Né? Ele se distancia um pouco do texto do Cortázar, mas eu dou muito valor para os meus momentos de reabilitação e meus momentos reabilitados. E, voltando para a recaída, quando a gente está numa situação onde a gente recaiu, ou a gente gripou, ou a gente deslizou, ou a gente fez alguma coisa que a gente não gostaria, o tempo que se perde se recriminando é um tempo que não se dá se recolhendo. Porque às vezes você estava precisando se recolher mesmo. Né? A nossa vida tem uma característica de pulsar. Né? Às vezes a gente está cheio de energia, a gente está sem energia. Cheio de saúde, sem saúde. Então a gente está chegando no vale ali do nosso pulso e a gente não reconhece isso. Assim como a gente não sabe reconhecer que está bem e se sentir grato por isso, a gente não sabe reconhecer que está prestes a recair. E aí vale a pena se recolher e pensar um pouco mais, né, no que a gente quer, olhar para a nossa vida, né, contemplar ela, para ver se não é hora de parar um pouco, se não é hora de aceitar. Né? Eu aceitei que fiquei gripado agora, que não vou forçar a barra, por exemplo.
E esse repouso, ele não só ajuda na reabilitação, como ele é um repouso transformador. Você se recolher, principalmente em momentos de recaída, você está se dando a chance de se transformar, que é um dos próximos temas do Cortázar aí. Falando desse próximo tema, que é a transformação, e o Cortázar chama de alteração, a gente vai ler um trechinho e depois a gente vai desempacotar o raciocínio. Há quem tenha afirmado que a reabilitação só é possível se alterando, mas esqueceu que toda recaída é uma desalteração, uma volta ao barro da culpa. Beleza, não vou dissecar o texto do Cortázar aqui, né? Dá para ver que ele tem um viés aí dentro, ele tem uma agenda própria quando ele fala de alteração. Eu vou falar da minha agenda específica. Eu acho que transformação é tão natural quanto recair e reabilitar. Né? Se você não estiver se transformando ao longo da vida, tem alguma coisa errada aí. E eu sinto, às vezes, que a nossa cultura ela cria um culto ao não alterar-se. Né? Você pensa assim, nossa, eu sou um caído mesmo, eu sou uma pessoa desgraçada mesmo, e as coisas sempre acontecem comigo dessa forma. Você está abrindo a porta da compulsão por repetição. Né? Eu acredito, né, que é importante, primeiro, ter fé na vida, e é importante você acreditar que você está aqui se transformando. Né? Não é que você está aqui para se transformar, você está se transformando. Você já não é a pessoa de 2 anos atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. E se você fizer uma força muito grande para não se alterar, não se transformar, você paga outros preços. Já falei aqui no episódio sobre solidão, inclusive. Então, ainda desempacotando o assunto transformação, me parece que esse ciclo de recaída e reabilitação, ele está propondo transformações. Por exemplo, quando você recai numa dieta, eu queria comer desse jeito, mas eu comi de outro jeito. Comi um doce a mais, sei lá, bebi a mais, etc. Você tem um significado aí dentro. Você não precisa super pensar sobre isso, né, super especular sobre isso, mas tem um significado. Às vezes tem uma dor acontecendo ali, às vezes tem uma falta acontecendo ali. Tem um médico muito interessante que ele diz que a falta ela vem com um remédio e o remédio gera uma sensação. Né? Então primeiro você sente a falta, e aí depois você vai lá, sai da dieta, por exemplo, para você sentir uma compensação de algo que está faltando. Eu acho legal pensar isso, porque isso aí abre a porta para as transformações. E eu acho que quando você se transforma, você vira de fato outro. Né? Para além do texto do Cortázar, eu amo esse texto, mas eu gosto da sensação de me sentir outro. Eu gosto da sensação, por exemplo, de no passado ser uma pessoa impaciente com o trânsito e hoje ser um reabilitante. Eu estou em reabilitação. Se eu recair um dia, eu estou em paz com isso. Mas eu estou em paz também porque eu tenho desfrutado da paciência que eu tenho com um trânsito que ele é naturalmente difícil. Com isso, eu quero dizer 2 coisas. Primeiro, romantizar o seu estado de espírito e a sua identidade tem preços. Porque eu sou assim mesmo, porque eu sou sem filtro mesmo, porque eu não sigo regras mesmo. Tem seus preços. E se alterar tem seus outros preços, porque quando você se altera, se transforma, você está sujeito ainda às recaídas e a transformação é algo fora da sua zona de conforto. Então você vai pagar o preço de tentar se rever, se reinventar, mas você vai pagar o preço da recaída também. Né? Preço duplo. Apesar disso, eu ainda prefiro estar sujeito às próprias transformações. Só que o mais interessante da gente perceber nesse texto, que embora pequeno é muito poderoso, é esse sistema onde a gente recai, a reabilitação chega invariavelmente, na maior parte dos casos, se tudo estiver normal, a reabilitação chega. E essa reabilitação chega com um convite à transformação, que aí vai caber a você decidir se vale ou se não vale a pena se transformar. E você, o que você acha desse assunto? Ele tem a ver com o momento que você está vivendo ou com alguém que você conhece? Me conta aqui nos comentários. E se por acaso você curtiu esse papo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque esses gestos me ajudam a trazer sempre o melhor das minhas leituras para você. E não esquece de mandar esse assunto para alguém que você acha que vai se beneficiar. Isso sempre me ajuda a alcançar pessoas que estão precisando ouvir sobre esse tipo de perspectiva. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.